Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu primeiro queria agradecer as palavras elogiosas que o presidente Walter, se dirigiu a mim, e dizer para todo mundo que ser presidente de um Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, ou ser conselheiro do Conselho de Direitos, é uma tarefa muito difícil, porque é uma tarefa, primeiro, que ela não é remunerada. Então, é bom que fique claro para todo mundo que o senhor Walter Dantas, ele não ganha da prefeitura, ele não ganha do Estado, ele não ganha do governo federal, ele não ganha de lugar nenhum, presidente Neivaldo, um tostão. O tempo todo que ele dedica pedalando a bicicleta ou visitando uma família, ou que os outros conselheiros gastam, a hora que reúne, a hora que delibera sobre algum assunto da criança e do adolescente, faz isso voluntariamente, às vezes até assumindo despesa para si, porque há situações em que o presidente do conselho e o conselheiro acaba enfrentando situações, Geraldinho, que ele tem que ele mesmo acudir, e ele acaba acudindo. Então, aqui, primeira palavra é de gratidão como prefeito, a gente ter uma pessoa como o senhor Walter, que abre mão do tempo seu de convivência com a família, com os amigos, ou de frequentar a igreja, para dedicar esse tempo que o senhor escolhe para priorizar as crianças e os adolescentes de Pirapora. A mesma coisa com todos os outros conselheiros. A mesma coisa com João Crisóstomo, quando ele faz isso, de viajar para Belo Horizonte e participar das atividades a nível estadual. É dessa decisão íntima que cada pessoa toma de priorizar a criança e o adolescente, é que torna possível a gente construir políticas públicas de priorizar a criança e adolescente. Jamais existiria política pública que pudesse atender bem as crianças e os adolescentes, se não nascesse antes da política pública um sentimento de solidariedade, de amor, de solidariedade humana mais profunda, conforme isso fica bem encarnado na pessoa do senhor. Parabéns e muito obrigado em nome do povo de Pirapora, por o senhor se dedicar às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Também muito obrigado, eu queria dizer em nome do povo de Pirapora, a todas as pessoas que foram conselheiro tutelar e que são conselheiros tutelar e que serão até o dia último em que serão empossados aqueles que estão sendo hoje diplomados. Então eu nominalmente quero agradecer ao João Luiz, ao Marcos, a Iraci, ao Gilvan e ao Reinaldo, pelo tempo, pela dedicação, pelo carinho, pelo esforço, pelo trabalho que eles deram ao povo de Pirapora, ao cuidar de nossas crianças e nossos adolescentes. O nome de vocês está na história de Pirapora como pessoas do bem, como pessoas que cuidaram de nossas crianças e de nossos adolescentes. E dizer também para o Marcelo Araújo dos Reis, para Geraldo Irineu dos Santos, para o Cledemilson de Souza Dias, para o Herbert Diego Duarte, para o Gilvan Barbosa Alves, para o João Luiz dos Santos, para o Gilmar Santos de Carvalho, para o Noraldino Gabriel e para a Cássia Carlos, que vocês, ao colocarem o nome de vocês para serem apreciados pela população de Pirapora e serem votados e serem escolhidos, pode talvez até ter tido lá no início uma motivação de conseguir um cargo para conseguir um salário. E o salário é justo, o salário é devido e o salário é merecido. Não há nada de errado com o salário. Não importa se foi essa a motivação inicial que alguma pessoa possa ter tido. Ela é legítima. Ela faz parte da vida humana. Mas vocês, tendo nascido de uma necessidade talvez de se ocupar de ser remunerado, vocês estão assumindo uma incumbência que tem um grande gravame de interesse público, que é cuidar de criança e adolescente. E aqui, quando eu falo de cuidar de criança e adolescente, eu estou falando exatamente da parte que é problema. Porque a criança que tem uma família estruturada, a família que tem emprego do pai e da mãe e tem renda, a família que tem uma casa própria,
A família que tem um ambiente com boa alimentação, com condição de acesso dos filhos às escolas, a tratamento de saúde, a lazer e a diversão, a religiosidade, a uma boa formação com os fundamentos cristãos, essa criança, ela tende a seguir a vida em paz para frente e ela jamais terá contato muito direto com o conselho tutelar. O conselho tutelar vai ter muito contato exatamente com as outras crianças que precisam, número 1, de proteção. A proteção à criança e ao adolescente é que eu quero deixar claro 3 pilares, 3 fundamentos que são importantes no trabalho nosso com as crianças e adolescentes. O primeiro diz respeito à proteção, que eu vou falar um pouquinho dele. O segundo diz respeito à violação dos direitos. E o terceiro diz respeito à questão dos atos infracionais. A proteção à criança e ao adolescente é uma obrigação que ela é do pai, da mãe e da família. E não podemos abrir mão nunca desse princípio de que o pai e a mãe são os primeiros a serem obrigados a amar, cuidar e proteger seus filhos. Nós não vamos ter uma sociedade melhor, nós não vamos ter uma pessoa melhor, achando que é o poder público, que é o Estado, que vai substituir a família. O regime comunista, que graças a Deus já acabou, achou que eles podiam fazer isso, que o Estado podia substituir a família. A família é insubstituível. Então todo o nosso trabalho tem que ser para um reforço aos laços familiares, aos laços afetivos das pessoas, ao reforço a esse valor cristão da família. É também responsabilidade da sociedade como um todo. Todo mundo gosta de reclamar quando tem um problema, mas ninguém gosta de ser solidário na hora que precisa de ter o ato de solidariedade. Eu vou dar aqui um exemplo prático para todo mundo. Aconteceu aquele rompimento da barragem de Mariana, quando a lama desceu rio abaixo pelo Rio Doce e chegou na cidade de Valadares, e não houve condição de captar a água, tratar a água e fornecer a água para os moradores. Sabe o que aconteceu, Mônica? Os comerciantes multiplicaram por 5 o valor de uma garrafa d'água. Em Paris, que houve aquela matança lá, sabe o que aconteceu naqueles dias seguintes, nos 2 dias? Os motoristas de táxis desligaram os taxímetros para poder transportar as pessoas que queriam se afastar das áreas de conflito e de alto risco. Olha que diferença de comportamento. Faltou água em Valadares, foi uma oportunidade para se subir o preço e tornar mais difícil o acesso à água. Houve uma comoção em Paris, houve um ato de solidariedade e deixou-se de ganhar dinheiro os taxistas para ser solidário com as pessoas que precisavam. Então, eu quero dizer, é responsabilidade da sociedade também. Quando às vezes a gente cria um serviço de atendimento a usuários e dependentes químicos, ou de atendimento às crianças, não é raro que as pessoas que moram naquela região queiram dizer assim: mas logo aqui que vai abrir esse serviço? Por que não abre se tem mais para lá? Ninguém gosta de ver a cara da pobreza, a cara da fome, a cara da dependência química, a cara da violação dos direitos humanos, dos direitos da criança e do adolescente, porque isso de fato é feio, às vezes até fede. Todo mundo quer aquele mundo plástico, bonito, cheiroso, rosado. Então, é com esse mundo que nós vamos lidar. É com esse mundo que nós somos chamados a trabalhar com ele.
Então eu digo para quem está tomando posse no Conselho Tutelar, que é responsabilidade também do poder público. A prefeitura tem que ter ações e políticas públicas de proteção e de acesso para a criança e adolescente a direitos que são básicos. Um direito básico começa com ter uma boa gestação da mãe que vai ter aquele neném, e que de preferência que seja uma gestação que tenha sido programada, escolhida por aquela mulher e por aquele pai, e não que seja fruto de uma circunstância, de um relacionamento sexual fugaz, e que depois de feito o relacionamento sexual, um homem sai para um lado, a moça fica, e dali um pouquinho a barriga começa a crescer, e a barriga cresce e o neném aparece. E na hora que aparecem as demandas que esse neném traz com ele. Ele precisa ser alimentado, ser vestido, ser medicado, ser protegido. E aí nem sempre as condições estão postas para poder ser feito. Então começar com uma boa gravidez é essencial. Uma gravidez que nasça da escolha e da vontade de se ter um filho, e não de um relacionamento que seja um relacionamento do tal do de repente. Isso é uma questão que envolve a todos nós temos que lidar com ela. E uma boa gestação que nasce da vontade da mulher e do homem precisa de ter pelo menos umas 5 consultas durante aquela gestação, e pelo menos 3 exames de ultrassom durante aquela gestação, para poder garantir que ela chegue ao final com um parto em que aquela criança já nasça mais saudável, mais bem cuidada. Cuidar da criança, começa a cuidar ela dentro da barriga da mãe, não é só depois que nasce, não. Tem que começar a cuidar antes de nascer, e depois que nasce tem que garantir. Então, quando João fala sobre o orçamento de criança, eu vou pedir para o Tião Marques fazer uma forma de apresentar o orçamento que é geral para o orçamento criança, porque quando a prefeitura coloca, por exemplo, verba para creche, verba para o pré-natal, verba para a escola, está atendendo a criança, mas isso pode ser feito de uma forma destacada para que isso seja mais visível. Quando faz o programa materno-infantil, isso é importante. Quando faz, por exemplo, uma escolinha de esporte, quando faz, por exemplo, atividades de lazer, oficinas, cria a possibilidade. Então, a questão da proteção, ela é essencial. O pai e a mãe têm que proteger, a sociedade tem que proteger, o poder público tem que proteger, a lei protege, e o Conselho Tutelar é quem tem essa tarefa de cuidar desse item número 1, proteção à infância e adolescência. O segundo é estar atento ao contrário da proteção. Quem é inimigo da proteção? A violação dos direitos. Isso se dá cotidianamente em muitas famílias e em muitos lares em nossa cidade e pelo Brasil afora. Houve época, inclusive, em que se achava que era direito do pai bater no filho, porque isso era uma forma de educar. É como se bater fosse bom. Eu já ouvi muita gente dizer: eu apanhei, isso não me fez mal nenhum. Não faz mal nenhum que alguém... E a gente foi evoluindo para aprender que nós temos que educar sem violar, sem agredir. É educar na ação pelo amor, que é o nosso desafio e que é difícil mesmo. Nós até pouco tempo atrás convivíamos com uma polícia que achava que resolver o problema da violência era ter esquadrão da morte e matar ilegalmente uma porção de jovens, como inclusive até hoje se mata pelo Brasil afora. Não é essa a lei que nós queremos, não é essa a cidade que nós queremos e que eu não vou aceitar, e não é o país que nós desejamos. Nós não queremos que violar, violentar, abusar seja entre nós um valor. Pelo contrário, é um ato condenável. E cabe ao Conselho Tutelar zelar, proteger, ser guardião contra qualquer ato de violência, de violação e de abuso contra nossas crianças e nossos adolescentes, seja ele praticado pela família, por um membro da sociedade ou pelo poder público através de sua omissão.
todos têm que ser chamados à responsabilidade. Nós não podemos aceitar que violar é um ato do mundo do bem, porque não é. Do mundo do bem é proteger. Por último, é dizer a respeito dos atos infracionais. Há crianças e há adolescentes que praticam atos infracionais. Alguns praticam atos infracionais leves, alguns praticam médio e alguns praticam gravíssimos, envolvendo até, às vezes, a morte de terceiros. Na questão da infração, é importante que nós tenhamos uma luta urgente em Pirapora para termos a internação provisória dos 45 dias. Hoje, quando um adolescente comete um ato infracional, o que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece é que ele pode ter a liberdade dele retirada por 45 dias, que é o prazo que o juiz vai decidir qual que será, a sanção que será aplicada àquele adolescente. Esses primeiros 45 dias não podem e não devem ser cumpridos junto lá no SESEP, porque lá já é reservado para quem teve uma decisão judicial sobre o que vai acontecer com aquele adolescente. Então o provisório precisa de ser feito em local separado, apartado, em outro lugar. E esse é uma deficiência que nós temos em Pirapora. Nós temos já o SESAP, funciona lá a escola, nós podemos melhorar e trabalhar junto com o Estado para que durante o período em que um adolescente tem a sua liberdade suprimida, não quer dizer que tem que ser suprimida da pessoa a dignidade e o acesso a outros direitos. A penalidade é a supressão da liberdade, não é a supressão da dignidade. E nós não devemos aceitar isso passivamente e nem confundir essas duas coisas. Uma coisa é alguém ser retirada dela a liberdade. Outra coisa é querer aproveitar que tirou a liberdade de alguém e ir lá e tirar junto a dignidade. Nós não vamos recuperar ninguém retirando dela a dignidade, mas podemos recuperar se mantemos a dignidade, e o que é retirado é a liberdade. E durante esse período que a liberdade é retirada, esse tempo é aproveitado para uma reeducação, para uma nova formação. Então Pirapora precisa ainda de melhorar nesse ponto dos 45 dias que nós não temos. Por último, é dizer que Walter, Carla, Tião, João Crisóstomo, Neivaldo, todos os que me antecederam, mostra que e nós queremos uma sociedade melhor, nós temos que ensinar a essas pessoas valores, princípios, boas práticas. E isso é um esforço que é colocado para todos nós. Todos nós precisamos de fazer esse esforço. E essa é uma tarefa contínua. Ela não é uma tarefa que tem fim. Ela é uma tarefa que é permanente. Ela é uma tarefa que é feita diariamente e é feita para todo sempre. Eu fico satisfeito quando eu fico vendo o protagonismo das crianças e dos adolescentes maior em Pirapora. E quando a gente vai praticando cada vez mais inclusão. Hoje, quando numa escola regular chega lá aquele menino com necessidade especial, sentado numa cadeira de roda, todo tortinho, para entrar para dentro da sala de aula e sentar lá igual os meninos da idade dele, porque ele tem direito de ter acesso à educação e ele não tem que ficar escondido dentro de casa. Esse é o mundo que nós queremos. O sol nasceu para todos. Então, nós não temos muita paciência, nós não temos muita cultura, nós às vezes não temos muito jeito para lidar com a multiplicidade das diferenças e com o trabalho que é exigido de nós
por uma série de crianças, porque é difícil mesmo. Eu não estou dizendo que esse trem é fácil, não. É difícil, é difícil e é difícil. Mas é possível, mas é possível, mas é possível. Essa é a nossa fé, essa é a nossa crença. Que é a crença, como você disse, como você chama? Thalisson. Como o Thalisson disse ao falar aqui, que é a questão do fundamento do direito. O direito para nós é um sinalizador, é como se fosse uma placa de trânsito que ordena a nossa vida. O direito é alguma coisa que se apresenta para nós como um valor. Então é assim que eu quero encerrar minha fala. Para nós, criança e adolescente ser prioridade é um valor. E nós temos que fazer desse valor sair do papel e vir para a prática. E isso não pode ser feito sem a responsabilidade da família, sem a responsabilidade da sociedade, sem a responsabilidade da Câmara de Vereadores, sem a responsabilidade do prefeito da prefeitura, e sem a presença e atuação do Ministério Público, e sem a presença e atuação das pessoas que trabalham na rede, seja como agente socioeducativo, mas essencialmente também como membros do Conselho Tutelar. A vocês, membros do Conselho Tutelar, a sociedade entrega a vocês, com esse diploma que vocês vão receber hoje, um voto de confiança, de que vocês são pessoas que estão assumindo o compromisso com esse valor, de que criança e adolescente são prioridades para nós em Pirapora. Um bom dia a todos, parabéns a vocês e sucesso na missão que vocês têm pela frente. Marcelo Araújo dos Reis. Das mãos do Marcelo, vereador. Prefeito, por favor. Prefeito. O Geraldo Irineu dos Santos, meu amigo Geraldinho. Receberá das mãos do presidente do CMDCA e também da Mônica Medeiros, nesse ato, representando o secretário Keké Viana, o seu certificado, sua diplomação de conselheiro tutelar do município de Pirapora. Geraldo, por favor. Nesse momento convido Cledimilson de Souza Dias para recebimento das mãos da nossa secretária de Educação de Juveira, o seu diploma de Conselho Tutelar do município de Pirapora, de conselheiro tutelar. Por favor, Cledimilson. Recebendo das mãos da nossa secretária de Educação de Juveira. Convido para receber das mãos do vereador Tião Duarte, Herbert Diego Duarte dos Reis, o seu diploma de conselheiro tutelar do município de Pirapora. Por favor, Herbert. Herbert Diego Duarte dos Reis recebe da mão do vereador e pai Tião Duarte o seu certificado de conselheiro tutelar do município de Pirapora. Convido Gilvan Barbosa Alves, conselheiro tutelar do município de Pirapora, para receber das mãos do presidente da Câmara Municipal de Pirapora, Nivaldo Pereira da Silva, o seu diploma de conselheiro tutelar do município de Pirapora. Convido ainda João Luiz dos Santos, o Joãozinho do Aparecida, conselheiro tutelar do município de Pirapora, para receber das mãos do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Pirapora, Léo Silveira, o seu diploma de conselheiro tutelar do município de Pirapora. Fazendo love. Convido ainda Eimar Santos de Carvalho, conselheira tutelar do município de Pirapora, para receber das mãos da vereadora e o vice-presidente da Câmara Municipal, presidente da Câmara Municipal e da vice-presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, o seu diploma de conselheira tutelar do município de Pirapora. Nas mãos de Nivaldo Pereira e de Carla Valéria Soares Vita, a entrega a Eimar Santos de Carvalho do seu diploma. Gostaria de convidar o prefeito Léo Silveira para a foto também, prefeito, por favor. A foto, por favor. Obrigado, Eimar, parabéns.
Senhoras e senhores, convido ainda Noraldino Gabriel, conselheiro tutelar do município de Pirapora, para receber das mãos de João Crisóstomo o seu diploma de conselheiro tutelar do município de Pirapora. Esses dois juntos são muitas histórias. Senhoras e senhores, convido nesse momento Cássia Carlos Nobre para receber o seu diploma de conselheira tutelar do município de Pirapora e receber das mãos do presidente do CMDCA, Walter Dantas, o seu diploma de conselheira tutelar do município de Pirapora. Senhoras e senhores, nesse momento, gostaria de uma salva de palmas a todos os conselheiros diplomados nessa manhã.